Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 16, hoje é o seguinte, ó, esse capítulo aqui eu tô adorando ele, ler e meditar e circular as coisas, a minha Bíblia tá toda circular, deixa eu mostrar pra você de novo aqui, ó, dá uma olhada só quanta marcação e realmente é assim, pessoal, esse texto eu gastei um bom tempo para aprender, para meditar nele e tem muita ligação com o nosso Senhor Jesus, com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento. Eu vou nesse vídeo aqui tentar passar para você o máximo que eu puder, mas eu já quero que você medite nesse texto aqui, tá? E você faça as ligações, pesquise aí, vai atrás de informação que é fundamental. No primeiro comentário aqui desse vídeo, eu vou deixar as passagens que eu consegui fazer essa ligação, que eu achei fundamental. Eu só vou citar para você, tá? Hebreus 9, 10 e 13, Romanos 3, Isaías 53, Salmo 103, deixa eu ver qual mais, Miqueias 7. Então assim, pessoal, eu vou escrever nos comentários aqui depois, vocês vão ligando e pesquisando. Mas isso aqui é fundamental, entender, é muito importante, porque ele se refere ao sacrifício do sumo sacerdote, o principal. E quem é o principal? O nosso Senhor Jesus, aquele que se sacrificou por amor a você e a mim, para perdoar os nossos pecados, deixar tudo pago para um dia estar com ele nos céus, né? E a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Crer no nome dele, buscá-lo de todo o nosso coração e viver essa vida, perseverar nessa vida de santidade, de oração até o final, né? A gente vai cair algumas vezes, infelizmente, a gente não é perfeito, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele nos guia, ele nos deixou o Espírito Santo e a gente vai vivendo assim, até um dia estar com ele, tá bom? Então fica comigo aqui até o final para a gente entender um pouquinho. Primeira parte, versículo 1, diz assim, né? Falou o Senhor a Moisés, dizendo, mais uma vez, né? Então, esse aqui é importante que Deus está orientando. Segundo ponto é que ele vai reforçar que os filhos de Arão faleceram. Lembra que lá no capítulo 10, Nadab e Abiú, eles faleceram, né, na presença de Deus, porque levaram fogo estranho. Então aqui Deus está reforçando a necessidade de entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, com cautela, honra, dedicação, santidade e não de qualquer forma. Então a gente já conversou muito sobre isso, não vou ficar repetindo as coisas aqui, mas toda vez que você for orar, toda vez que você for até a igreja cultuar, toda vez que você for entrar na presença de Deus, você fala assim, agora eu quero ler a palavra, agora eu quero me dedicar ao Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer tempo, o que sobrou é assim. Toma muito cuidado com isso, tá? A Bíblia é muito clara em várias e várias vezes que a gente tem que entrar na presença de Deus com honra, santidade, de uma maneira certa, para buscar realmente o nosso Senhor. Então toma muito cuidado com isso aí, tá bom? Quem quiser ver mais um pouquinho dessa temática, vai lá no vídeo que eu fiz aqui, Levítico capítulo 10, tá bom? Bom, segundo ponto aqui, que é muito interessante, tá? Os versículos 4, versículo 24, versículo 26 e versículo 28, ele repete uma expressão para o sumo sacerdote, que ele deve se santificar e se purificar, da seguinte maneira: banhando a sua carne em água, lavando as suas vestes e banhando a sua carne em água. Ele repete isso por 4 vezes. E aí, quando tem coisas que se repetem na Bíblia, você já pega a sua caneta, você grifa e você fala assim, tem coisa aí. E eu quero saber de onde que veio isso, por que que veio isso. Então eu já quero te convidar a abrir em Hebreus capítulo 10, tá? Aqui no livro de Levítico, você sabe que Arão era o sumo sacerdote, mas ele era um sumo sacerdote imperfeito, né? O que significa o sacerdote imperfeito? Que ele tinha pecado, ele tinha que fazer muitos rituais para se achegar na presença de Deus. Então, toda vez, uma vez por ano, naquele dia, né, que você bem sabe aí do dia da expiação, né? É o Yom Kippur, depois você pesquisa aí. E aqui é o seguinte, ele tinha que repetir esse ritual até, né, Deus aceitar ali o sacrifício e tudo mais, mas todo ano tinha que ser feito. Mas agora, quando você vai ler Hebreus capítulo 9 e agora Hebreus capítulo 10, eu quero fazer essa ligação com essa questão da purificação da água. Olha só o que está escrito. Eu vou só ler para você aqui e depois você estuda, tá? Olha só, Hebreus 10, versículo 19 diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, santuário aqui é na presença de Deus, tá? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou,
pelo véu, olha só, isto é, pela sua carne. Lembra que o véu do templo foi rasgado quando o Senhor Jesus, né, se sacrificou. Então o véu foi rasgado, eu e você temos livre acesso ao nosso Deus, nosso Pai. Podemos falar com Ele, orar, conversar, se relacionar, pedir perdão pelos nossos erros e buscar a vida de santidade que Ele nos ensina, né? Olha só, e assim continua. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Quem que é esse grande sacerdote? Realmente é o nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, o principal. E fala assim, ó, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Primeiro ponto. Em inteira certeza de fé. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que a gente crê, que a gente vive, que a gente quer. Qual que é a certeza da nossa salvação? É buscar a palavra de Deus. Qual é a certeza que nós estaremos com o Senhor nos céus um dia? Crendo no nome de Jesus, buscando e tendo fé nele, unicamente nele, e não no nosso dinheiro, nos nossos bens, nossa família, não. A fé é nele, sempre nele. A provisão vem dele, a fé é para ele. Você tem que entender isso, tá? Continuando. Tendo o coração, agora presta atenção, purificado da má consciência, e agora, e o corpo lavado. Olha só, pessoal, e o corpo lavado com água limpa. Ponto final, né? Com água limpa. Mais uma vez aqui, ó, corpo lavado com água limpa. Isso aqui é uma simbologia do que o sangue de Jesus faz por você e por mim. Ele nos purifica de todo pecado. Então, lá atrás, quando o sumo sacerdote tinha que se banhar, né, banhar a sua carne com água, aqui agora, o sacrifício de Jesus, ele simboliza que o nosso corpo é lavado com água limpa. Então, ou seja, nós somos purificados dos nossos pecados. Não devemos mais nada, porque ele pagou de uma só vez. E olha só, continua. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ponto final. Jesus veio, Jesus nos ensinou, nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo, fez tudo o que tinha que fazer e agora nós temos a inteira certeza da fé nele, temos nosso corpo lavado, nós temos nosso corpo purificado, nosso coração purificado para Ele, é sempre para Ele. Você está entendendo isso? Que Levítico 16 mostra tudo que é em relação a Ele, pessoal. Então a gente precisa entender isso, tá? Isso aqui é muito sério, é muito sério. O sacrifício de Jesus não foi brincadeira, né? Eu sei que muita gente tem aquela dificuldade de visualizar isso. Eu falo assim, mas poxa, será que foi isso mesmo? Tal. Poxa vida, pessoal, é um sacrifício inimaginável, que foi por amor, foi por amor. Tudo que ele sofreu, ele sendo Deus, não precisava nada disso. Era só um estalo de dedo, um sopro, era só pedir ao Pai, né? Como ele fala lá na frente, se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos por aqui, e eles poderiam me salvar, eles poderiam fazer o que quiser, mas pela minha própria vontade aqui, né, eu vou entregar a minha vida por amor e obediência ao Pai, porque eu quero fazer a vontade do Pai. Então Jesus se entregou livremente, abertamente, por amor, por sacrifício. Então você precisa entender isso e valorizar isso, tá? E o outro ponto aqui, que o próprio capítulo 16 fala, é sobre os 2 bodes, né? Olha só, um bode era sacrificado para expiação do sacerdote, ou seja, o sacerdote tinha pecado, né, no caso Arão, e o outro bode, olha só, isso aqui é importantíssimo, tá? Ele era um bode emissário, que Arão ia colocar a mão na cabeça do bode, ia orar ali por conta, vai entregar, na verdade, os pecados do povo sobre esse bode, e o bode vai ser mandado para o deserto, né? Alguém vai levar esse bode para o deserto, e esse bode vai acabar falecendo lá, representando que os nossos pecados vão ser esquecidos, vão ser abandonados, vão estar longe da presença de Deus. Ou seja, esse bode, ó, ele vai longe. Então isso aqui tem uma simbologia muito grande, tá? Você pode confirmar em Salmo 103, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, tá? Salmo 103, Miqueias capítulo 7, versículo 19, isso aqui é fundamental, pessoal. Então, só para resumir para você, resumir de uma maneira bem simples mesmo, mas estude aí a palavra de Deus, tá? Jesus é o nosso sumo sacerdote, perfeito, que pagou tudo por amor a você e a mim. Ele sabe seu nome, ele sabe de onde você veio, ele sabe o seu crescimento, ele sabe o seu desenvolvimento, ele estava com você quando você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, antes de você nascer ele já sabia, ele te criou, te formou, te planejou. Agora é a hora de você dobrar os seus joelhos
e buscar Ele de todo o seu coração, para você viver essa vida buscando, adorando e estando com Ele um dia nos céus, pelo sacrifício dele, por amor a você e a mim. Valorize isso, foi um alto sacrifício e Ele te ama, Ele quer você perto dele. Não deixe o mundo te enganar, jogue fora os seus pecados, abandone os seus pecados e se aproxime de Jesus. Esse é o foco de Levítico 16, tá bom? Nos vemos no 17. Um grande abraço, Deus abençoe.